Olá, olá, minha gente querida. Então, vamos iniciar o nosso processo então, começando a falar sobre assuntos que vão interessar muito no nosso processo de prática de 21 dias, mas também para a vida toda, certo? Então, o assunto de hoje nesse vídeo é desintoxicação, certo? Ah, muitas pessoas não sabem, mas assim, a nossa saúde ela é definida, determinada pela relação, né, daquilo que assimilamos e em relação àquilo que eliminamos, certo? Então, a questão da eliminação, a questão de excretar, a questão de eliminar as toxinas é algo fundamental para o nosso sistema orgânico, emocional e espiritual também, certo? Não desassociamos nada. Nós temos um estudo, uma viagem muito interessante pela Ayurveda, medicina tradicional indiana, e a medicina tradicional chinesa, certo? Então, relacionado com a prática que a gente está iniciando, por exemplo, é muito importante, tá? É muito importante para o nosso corpo, que estamos neste momento na estação de frio e ventos, quais os órgãos que são afetados mais. Pela medicina tradicional chinesa, que está baseada nos 5 elementos e nos 5 órgãos, seria a água, que refere-se ao rim, e a terra, que é o baço pâncreas, e o pulmão, que é o elemento do metal, certo? Então esses são os órgãos que a princípio eles tendem a ficar mais saturados, mais no final dessa estação. A gente não pode esquecer também que pela alimentação que nós temos com excesso de carboidrato, excesso de caloria, o elemento fogo, né, que é do coração, também nessa medicina chinesa ele se mostra muitas vezes saturado e intoxicado. Então, agora nós teremos uma estação que vai entrar e que ela prima pelo calor e pela expansão. Então, vai muito mais se relacionar com o coração e com o fígado, por exemplo, certo? Então, com esse calor vai começar a se desprender algumas toxinas em todos os cinco tecidos do nosso corpo, né? O tecido líquido, o mais sutil, até o tecido ósseo, o mais denso. Então essas toxinas vão começar a se desprender. E se a gente não se preocupar, por exemplo, em eliminá-las, elas começam a causar muitos problemas. Um exemplo típico, né? Nas vias aéreas, onde é o espaço vazio que nós temos aqui nas adenoides, no rosto, no nariz, ele começa a ficar saturado com um muco que vai saindo desta soltura dos pulmões e das vias respiratórias aéreas. E tem muita gente que puxa, que retém, né? Como se o corpo precisasse expelir e tu tá impedindo ele de ser liberado. Então uma prática bem simples é mudar o padrão, mudar a programação que a gente tem, que muitas vezes está relacionado com a infância, tipo, não deixa escorrer o nariz, enfim, aquelas coisas todas que são assuntos bem interessantes de comportamento e da nossa criação. Mas esse é o momento, por exemplo, que tu pode virar a chave, mudar a informação. Quando tu sentir que está vindo, expele, expele. Começa a trabalhar no sentido de identificar, trazer para a consciência e forçar. Né? Inicialmente a gente começa a fazer mais e mais e mais com um lencinho e tal, até que isso vai se tornar automático. Certo? Então essa questão das vias respiratórias é muito importante, a secreção pela pele também é muito importante nesse momento, né, que é um órgão maior de respiração do nosso corpo, então vai sair também pela pele. E interessante porque as renites, que são ites são inflamações, é excesso de elemento fogo ligado ao elemento água também.
E aí essas primaveras começam a despertar e é justamente o pólen é o desencadeador, mas não é o determinante. O determinante é que tem excessos. E outro excesso interessante que pode ser bem facilmente liberado é excesso de água. Como? Pela medicina chinesa, tu pode pegar um sal grosso, aquece numa panela até que tu não consiga mais e bota numa sacolinha de algodão, de pano de algodão. Coloca ali dentro e bota os pés em cima, né? Ou até pode colocar na região dos rins, mas os pés em cima. E aí tu tá fazendo já uma absorção desse líquido, desse excesso de líquido. E para as mulheres, né, também a tendência nessa região de umidade e calor a gerar infecções é bem maior e, portanto, tirar o excesso de água é muito importante. Mas como se faz isso? Não é simplesmente uma vez. Esse processo de medicinas mais naturais, ele exige disciplina, foco e atenção, certo? No mínimo tu fazer 2, 3, 4, 5 vezes antes de dormir, tu vai dormir que é uma beleza, e aí vai avaliando para ver como é que vai se portando, tu vai sentindo esse corpo mais seco por dentro, certo? Então essas são as primeiras dicas relacionadas com o processo de desintoxicação. Espero que eu tenha sido claro e qualquer dúvida e qualquer questão assim que vocês queiram, né, até, enfim, discutir sobre isso, estamos abertos. Muito grato e beijo no coração.